Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e eu vou colocar aqui o pessoal do Instagram ao vivo também nesse momento. Vou ligar a câmera aqui para eles, só um instantinho. Ok, bom dia para você que está chegando aqui no meu perfil do Facebook e também aqui no Instagram. Você é muito bem-vindo. Nós vamos iniciar o culto nesse momento e eu agradeço pela sua presença virtual aqui nessa hora. A minha esposa vai fazer a gentileza novamente de compartilhar esse link e para facilitar a sua vida aí. Feliz sábado, meu querido irmão aqui da Igreja Central de Osasco, meu querido irmão da Igreja do Kennedy. Para mim, uma felicidade me dirigir a vocês nessa manhã de sábado. Nós já temos bastante pessoas aqui conectadas junto com a gente aqui e a gente vai fazer uma oração para iniciar aqui a reflexão desta manhã de sábado, tá bom? Então, vamos orar nesse momento? Querido Deus, muito obrigado pelo dia de sábado, obrigado pelas bênçãos desse dia e nós estamos aqui reunidos virtualmente para podermos orar e ler a palavra de Deus e meditar naquilo que o Senhor revelou a cada um de nós. Ilumina-me nesta hora, concede-me o Espírito Santo, enche-me com o teu Espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Senhor, dê facilidade também aos meus amados que me ouvem neste momento, aos irmãos do distrito de Osasco, adventistas também de outras localidades aqui, de outras igrejas que nos ouvem neste momento, que me assistem nesse momento. Abençoa-nos nesta hora que vamos estudar a Bíblia, que saiamos daqui melhores do que quando chegamos aqui. Oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, muito bem-vindo. Eu acho que nós estamos com 2 minutos de transmissão já e já tem bastante gente por aqui. Eu convido você para abrir a Bíblia. Nós vamos usar, modo de dizer, né? Nós vamos aqui abrir a Bíblia em vários textos, tá? Vários textos aqui nesta manhã e eu queria que você pudesse ter ela aberta. Pelo menos 6 textos ou 6 passagens bíblicas nós vamos utilizar aqui nesta manhã, tá bom? Para ser mais preciso, 7 passagens bíblicas nós vamos utilizar aqui nesta manhã. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia no primeiro texto, que é Deuteronômio, tá bom? Deuteronômio, capítulo 34, a partir do versículo 10. Eu normalmente não dou um título assim para o sermão. Aliás, eu tenho um título, mas normalmente eu não anuncio, eu não falo esse título. Mas o título da mensagem de hoje é A Palavra de Deus é Vida para vocês. Tá? Então, vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34. Nós vamos ler dos versos 10 a 12. Tá bom? Deuteronômio 34, dos versos 10 a 12. Espero que vocês estejam bem. Eu agradeço pela interação. Muitos têm compartilhado suas mensagens aqui, têm tido palavras de apreço, desejo de cumprimentos. Essa amizade é muito boa e eu fico muito feliz de tê-los aqui comigo. E que Deus abençoe, viu? A cada um de vocês. Tem vários comentários já aqui, eu não vou conseguir ler todos aqui, mas tem muita gente boa, muita gente bonita aqui. Vocês são lindos, viu? Deus abençoe vocês. O pessoal do Instagram aqui,
Eu não consigo interagir com vocês porque o Instagram é pelo celular e o computador aqui também. Eu não consigo digitar nada porque eu me preocupo mais em falar e em transmitir, porque eu não consigo administrar as duas coisas aqui. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Então, Deuteronômio. Quem achou aí, não precisa digitar não, mas fica feliz que você achou Deuteronômio. É sinal de que você tem uma certa habilidade aí para procurar, né? Isso é bom. Deuteronômio 34. Vamos lá. É o último livro do Pentateuco, né? E nós vamos ler aqui dos versos 10 em diante. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Moisés escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros foram escritos por Moisés, além do livro de Jó, também, que foi o primeiro livro a ser escrito. É claro que esta parte aqui do texto certamente não foi Moisés que escreveu, até porque o capítulo 34 relata a morte de Moisés. Então, impossível Moisés escrever a sua própria morte. O texto aqui fala que nunca mais houve um profeta igual a Moisés em Israel. E interessante que isso aqui não é um louvor ao homem Moisés, né? É um reconhecimento, claro, mas também o texto está se referindo àquilo que foi deixado escrito, né? A obra realizada por Moisés. Moisés foi um instrumento de Deus. E como instrumento de Deus, ele deixou um legado. E esse legado também foi um legado escrito, uma obra literária. Esses 5 livros aqui, que nós chamamos de Pentateuco, e que o judaísmo chama de Torá, né? É o livro da lei. E o texto da lei termina fazendo uma nota de agradecimento, uma nota de reconhecimento ao líder Moisés pelos feitos que ele realizou como instrumento de Deus para Israel. E é interessante que o livro da lei termina falando do seu, entre aspas, do seu escritor. Na verdade, o autor da lei é Deus. E é interessante que, como começa o livro dos profetas aqui, né, o livro de Josué, e eu preciso explicar uma coisa para você aqui. Na nossa Bíblia, a gente tem uma divisão. A divisão ocidental da Bíblia é de um jeito. A divisão que os judeus utilizam na Bíblia hebraica é outra divisão, tá? Ela tem uma divisão em 3 partes. Nós geralmente fazemos a divisão assim: nós temos ali o Pentateuco, nós temos os profetas maiores, nós temos os profetas menores, nós temos os livros sapienciais, os livros de sabedoria, né, ou poéticos, como a gente chama. Essa é a divisão do Antigo Testamento que nós temos, né? Já a divisão hebraica, da Bíblia hebraica, é dividido em Torá, que é a lei, Neviim, que são os profetas, Vaketuvim, e os escritos. Essa divisão em 3 partes é uma divisão que já era conhecida nos tempos de Jesus. Se você ler Lucas capítulo 24, versículo, se eu não me engano agora de cabeça aqui, o versículo 44, você vai encontrar essa divisão em 3 partes da Bíblia, tá?
Você vai encontrar essa divisão aí em três partes. Se não for o verso 44, lê o capítulo todo ali que você vai encontrar essa divisão em três partes. Ali onde Lucas fala da lei de Moisés, né? Dos salmos, que são os escritos aqui, o Ketuvim, escritos, e os profetas. Tá bom? Essa divisão em três partes. E é importante a gente ter essa ambientação de entendimento para você entender o sermão dessa manhã aqui. Então, a gente pegou aqui e a gente leu Deuteronômio agora. E Deuteronômio mostrou como que o livro termina. O livro termina falando a respeito do autor, entre aspas, né? Do escritor ali, da lei, de Moisés. Termina fazendo uma nota de reconhecimento de que jamais se levantou profeta maior ou igual a Moisés, né? Então, é importante a gente ver isso daqui, porque Josué, de fato, é o início da sessão dos profetas. E vocês vão ver que eu vou dar um salto, porque o último livro que termina a sessão dos profetas é o livro de Malaquias, né? Mas eu vou depois voltar para os escritos, que era a última sessão ali dentro da Bíblia hebraica. Tá? Espero ter me feito claro aqui, tá bom? Então vamos ler aqui Josué. Josué está aqui já, você está com a Bíblia aberta aí também, né? Josué, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, tá bom? Então acompanhe aqui a leitura. Eu disse para você hoje que a gente ia usar bastante a Bíblia, tá? Então não se intimide aí, mantenha a sua Bíblia aberta e a gente vai ler bastante mesmo a Bíblia hoje aqui. São 7 passagens, 7 textos, 7 porções da Bíblia que a gente vai ler aqui. Tá bom? Então vamos lá. Josué capítulo 1, dos versos 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: olha que interessante. O livro de Josué começa fazendo um link, fazendo uma conexão com a morte de Moisés, é uma transição. A gente está num período aqui, uma transição no texto, uma transição na história. Moisés havia morrido e Josué assumiu como líder da nação judaica. No caso aqui não era uma nação ainda exatamente, mas do povo que estava se estruturando como nação. Eles tinham saído do Egito e eles estavam se estruturando, tinham recebido a lei de Deus, tinham recebido as orientações do Sinai, e eles estavam a ponto de entrar na terra prometida, a terra de Canaã. E aqui o texto diz que Josué era servidor de Moisés. Olha que interessante, o texto coloca uma submissão a Moisés, a Josué. Josué está submisso a Moisés, mas a ideia de Josué estar submisso a Moisés não é necessariamente ao homem Moisés, mas submisso àquilo que ele escreveu, submisso àquilo que foi deixado, né, por Moisés. Olha só, verso 2: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Aqui está a geografia da terra, né? Da terra que havia sido prometida por Deus a Abraão, né? E agora estava se cumprindo. Josué estava introduzindo o povo na terra. Verso 5: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha que interessante. Faça segundo a lei. Tenha cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então veja aqui uma relação
uma ligação com a lei era o ponto de conexão aqui entre Moisés e Josué agora. Então, verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha só que coisa interessante aqui no texto. A, o sermão de hoje é uma construção de pensamento. Você precisa me acompanhar do começo ao fim para você entender, senão você não vai entender nada mesmo do que eu estou falando. Quando se fala a respeito da lei, o mundo religioso de maneira geral, o mundo evangélico, tende a ter um ranço com relação a essa questão da lei. Mas o texto não está se referindo diretamente aos 10 mandamentos. Está se referindo ao livro da lei, a Torá, ao que nós chamamos de Pentateuco, aquela obra literária deixada por Moisés, agora é herdada por Josué. E Deus fala assim: olha, ser forte e corajoso, tão somente se mantenha naquilo que está escrito. Olha que coisa, a lei, a Torá, era a revelação de Deus para o povo de Israel e para a humanidade. Olha só, o livro dos profetas, a sessão dos profetas, começa com Josué. E ao começar com Josué, já introduz a ideia de que Josué deveria fazer e viver de acordo com o que estava escrito na palavra de Deus. Lei aqui é palavra de Deus. É palavra de Deus. Muitas vezes a gente faz igual o Marcião lá nos tempos do Novo Testamento, no primeiro século, aliás, segundo século. Marcião foi um crente que selecionava aquilo que era de Deus e aquilo que não era de Deus. E para Marcião, ele acreditava assim: bem, o Antigo Testamento mostra um Deus muito mau, um Deus tirano, um Deus que é sanguinário, é um déspota, ele age com poder, oprimindo o seu povo. Então, esse Deus aqui eu rejeito. E ele ficou com os livros do Novo Testamento. E não ficou com todos os livros do Novo Testamento, não. Alguns livros do Novo Testamento ele retirou também. Então, Marcião foi muito seletivo ao dizer assim: oh, isso é palavra de Deus, isso não é palavra de Deus. E os crentes de hoje também fazem isso, né? Aliás, não todos os crentes, né? Eu não estou sendo tentando colocar todo mundo no mesmo balaio, não é nada disso. Mas muitos crentes são seletivos em dizer: oh, isso aqui é palavra de Deus, isso aqui não é palavra de Deus. Mas veja, o texto está se referindo à palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, se há algum preconceito aqui, quando eu falo lei, entenda que eu estou falando lei, eu estou falando palavra de Deus. É isso que eu estou dizendo, tá bom? E o texto diz muito claro que Josué deveria viver por essa palavra. Ele deveria se nortear por esta palavra. Deveria se conduzir por essa palavra e conduzir o povo de Israel através desta palavra. Tá bom? Então, lembrando aqui, só para você não perder o raciocínio, talvez você está chegando agora também, a divisão da Bíblia hebraica é diferente da divisão da Bíblia ocidental, tá bom? E falando de Antigo Testamento, eu nem vou falar da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, até porque o judaísmo não aceita a Brit Hadashah como palavra de Deus. O que eu estou querendo me referir ao que nós chamamos de Antigo Testamento. A divisão que nós temos é diferente. A divisão ocidental da divisão que Israel, que o judaísmo faz na Bíblia hebraica ali. Tá bom? Então, a Bíblia hebraica está dividida em 3 partes: a lei, os profetas e os escritos, que Lucas, lá no Evangelho, Lucas capítulo 24, chama de salmos. São os escritos, tá bom? Então, a Bíblia hebraica é o seguinte: a Torá, a lei de Deus, começa com o livro de Gênesis
e termina com Deuteronômio. Os profetas começam com Josué e termina, a sessão começa com Josué e termina com Malaquias. E a sessão dos escritos começa com o livro de Salmos e termina com Crônicas, tá? É essa divisão. Fique esperto com isso, porque é importante para o nosso entendimento aqui, a construção que a gente está fazendo aqui de pensamento. O título do sermão de hoje é A Palavra de Deus é Vida para Vocês. Tá? Presta atenção nisso daqui. Eu sei que você é inteligente, você vai me acompanhar aqui no raciocínio. Então, a lei de Deus termina falando do escritor da lei, do, entre aspas, autor da lei, o legislador, aquele que trouxe a lei para o povo, Moisés, numa nota de agradecimento, agradecimento não, mas de reconhecimento de que nenhum profeta surgiu depois dele que fosse maior do que ele. Então, alguns até podem pensar assim, poxa, mas está louvando o homem? Não, não está louvando o homem. Na verdade, é uma nota de demonstração de importância da obra deixada. Da obra deixada. E aí, o livro dos profetas, a sessão dos profetas, começa com o livro de Josué, dizendo assim, Josué, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita no que se refere à compreensão do livro da lei. Observa o livro da lei. Fica de olho no livro da lei, fica atento ao livro da lei. E olha só, começa falando sobre o livro da lei. E vamos ver como é que termina a sessão dos profetas? Vamos lá para Malaquias. Malaquias capítulo 4. Malaquias é o último livro aqui na ordem, não na ordem cronológica aqui, necessariamente, né? Na ordem aqui em que está a organização aqui dos livros. Malaquias. Vamos lá? Se bem que Malaquias está na ordem cronológica mesmo. Vamos lá, nesse caso sim. Malaquias, capítulo 4. É o último livro aqui do Antigo Testamento, na divisão ocidental da Bíblia. Malaquias, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 4. Acompanhe aí comigo. Malaquias 4, a partir do verso 4. Está escrito: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha que interessante. O livro dos profetas começa lá em Josué falando sobre a lei, e ele termina com Malaquias falando sobre a lei. Não é curioso isso daqui? A lei é esse fio condutor do Antigo Testamento. E repito, amplie o seu conceito do entendimento de lei. Lei se refere à palavra de Deus, inclusive os 10 mandamentos. Inclusive os 10 mandamentos. Mas antes que você pense assim, poxa, pastor adventista só fala de 10 mandamentos. Eu não estou falando dos 10 mandamentos. Eu estou falando da Bíblia como um todo. Eu estou falando da lei de Deus como um todo. Tá? Mas não seja seletivo naquilo que é palavra de Deus e daquilo que não é palavra de Deus. Aqui o texto, ele mostra para a gente o seguinte, que a sessão dos profetas, a sessão dos Neviim, começa falando da lei e termina falando da lei. E antes que você pense assim, mas está vendo, pastor? Olha aqui, o texto mesmo diz, lembrai-vos da lei de Moisés. Meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel. Tá vendo? Isso aqui é para Israel, isso aqui não é para a gente. Bem, a gente poderia falar aqui sobre o que é essa expressão todo o Israel. Kol Israel, no hebraico. Kol Israel. Todo Israel é um termo, eu vou usar uma expressão aqui, um termo técnico.
Aí você pensa assim, não, é Israel, é quem tem o sangue de Abraão ali, é quem tem a questão sanguínea por herança. Não, não é. E eu te provo pela Bíblia que não é. Mas não hoje. Mas tem textos bíblicos, meus queridos, que falam que o estrangeiro também era todo Israel. Fazia parte do Kol Israel, tá? Então, não me venha com essa desculpa aqui, ou com esse argumento, porque ele não cabe. Ele não cabe, ele não tem cabimento aqui. Kol Israel é todo aquele que aceita o pacto, inclusive o estrangeiro. Então, essa lei aqui tem a ver com a palavra de Deus e é para o mundo todo. É para todo mundo que aceita essa aliança. Olha, o livro de Deuteronômio, que é o último livro da seção da lei, termina fazendo uma nota de apreciação, de reconhecimento dos escritos feitos por Moisés. A seção dos profetas começa lá em Josué, falando a respeito da lei, e termina em Malaquias, falando a respeito da lei. Vamos agora para a seção dos escritos, que começa com o livro de Salmos e termina com Crônicas. Vamos lá para Salmo 1. Acompanha comigo aqui. Eu vou dar um tempo até você encontrar. Salmo 1. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 3. Salmo 1. Se você achou, digite achei. Salmo 1, a partir do versículo 1. Vamos lá? Tá claro, gente? Eu procuro tornar as coisas as mais claras possíveis, tá bom? Eu espero que esteja claro para você isso aqui que eu estou falando. Vamos lá para o Salmo 1, a partir do verso 1, tá bom? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmo 1, dos versos 1 até o 3. Olha só, o Salmo 1 fala a respeito da lei. E ele diz que o prazer deste homem, que é chamado de bem-aventurado, o prazer dele está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Eu fico pensando como é que esse camarada aqui, como é que esse cara medita dia e noite na lei do Senhor. Ele fica aqui olhando para a Bíblia e ele fica tentando aplicar aquilo que ele leu, aquilo que ele aprendeu. Ele fica maquinando o bem. Num mundo em que a gente está acostumado que as pessoas fiquem maquinando o mal, este homem chamado de bem-aventurado, que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ele fica meditando de dia e de noite, fica tentando encontrar como condições de aplicar aquilo que ele leu na lei. Ele fica maquinando o bem. Olha que coisa bonita. Ele medita na lei de Deus, na lei do Senhor, dia e noite. Olha só, a Torá, o que a gente chama de Pentateuco, termina em Deuteronômio falando sobre Moisés. Ele toma ali o autor pela obra, né? E aí, quando começa a sessão dos profetas, lá em Josué, fala da lei. A sessão dos profetas termina lá em Malaquias falando da lei. E a sessão dos escritos começa no livro de Salmos falando a respeito da lei. Agora a gente vai para o final da sessão dos escritos, para o segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Vamos lá? Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, né? Capítulo 34. Só para facilitar a sua vida, Crônicas está depois dos dois livros de Reis.
bom? Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Ah, pastor, mas o 34 não é o último capítulo. O último capítulo é o 35, é o 36. Mas você vai entender onde eu vou chegar. Você vai entender isso. Aguarde. Capítulo 34, a partir do verso 29. Vamos lá? Capítulo 34, a partir do verso 29. Então deu ordem o rei e todos os cidadãos. Perdão, começar aqui de novo, recomeçar. Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Que livro é esse? É o livro da lei. É a Torá que fora encontrada. E Josias aqui, meus queridos, é o último dos reis de Israel que restaura, perdão, de Israel não, de Judá, que restaura o culto a Deus, que restaura a aliança. Ele lê diante do povo o livro da lei, porque o povo estava corrompido. Ele restaura aqui as cerimônias, a Páscoa, no capítulo 35, é restabelecida diante de Israel. E no capítulo 35, Josias morre. É relatada a morte de Josias. E aí depois, o capítulo 36, que é o último capítulo do livro de Crônicas, da seção dos escritos, termina com uma forma um tanto que trágica. Aliás, bastante trágica. Olha só, o capítulo 36, se você pegar o capítulo 36, você vai encontrar aqui vários reinados. Você vai encontrar o rei Joacás, você vai encontrar o rei Joaquim. Na verdade, Joacás é Eliaquim, né? É isso mesmo, não, desculpa. Joaquim é Eliaquim, né? Depois você vai encontrar Joaquim, e por último você vai encontrar o quarto rei depois de Josias, chamado Zedequias. Esse é o último rei, e aí Nabucodonosor vem, toma a nação de Judá e leva cativo os filhos de Israel para a Babilônia. É no reinado de Zedequias que isso acontece. E ó, você pega aqui, Joacás, que é o rei depois de Josias. Ele reinou 3 meses. Você pega Eliaquim, que é o Joaquim. Nabucodonosor muda o nome dele aqui, né? Aliás, desculpa, o rei do Egito muda o nome dele. Eliaquim, que é Joaquim. Ele reina 11 anos. Joaquim, que é o sucessor, reina 3 meses e 10 dias. Zedequias reinou 11 anos, e aí depois veio Nabucodonosor e levou o grupo de Judá cativo. Mas é interessante que todos esses reis aqui, a Bíblia tem uma repetição a respeito deles. E fizeram o que era mal diante do Senhor. E fizeram o que era mal diante do Senhor. Essa é a expressão que se repete. Fez ele o que era mal perante o Senhor seu Deus. E é interessante que Joaquim reinou 3 meses e 10 dias, e o texto ainda fala dele assim: fez ele o que era mal perante o Senhor. Em 3 meses e 10 dias, o rei conseguiu fazer o que era mal perante o Senhor. Depois que Josias restaurou, fez a leitura da lei, restaurou a aliança diante do povo, os sucessores dele
fizeram o que era mal diante do Senhor. E aí vem o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico. Aqui o verso 17 do capítulo 36 diz assim: Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. E aí o texto continua. O texto continua mostrando para a gente aqui que o que aconteceu aqui. Olha só, vamos ler aqui o finalzinho. Vamos ler o finalzinho, verso 21. Verso 21 do capítulo 34. Diz assim: para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Veja, Jeremias foi um profeta que falou a respeito do cativeiro. Ele teve previsões a respeito do cativeiro. E eu quero dar uma olhadinha com vocês aqui em Jeremias. Acompanha comigo a leitura de Jeremias 29, versos 10 a 19. Vamos lá para Jeremias. Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, versículos 10 a 19. É um texto bastante conhecido, mas usado muito fora do contexto. Muita gente cita esse texto, compartilha esse texto, mas não entende o texto. O contexto do texto é esse que eu vou ler para vocês agora. Jeremias 29, dos versos 10 em diante, diz assim: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha só o contexto desses 3 versos muito citados no meio cristão. Eles têm o contexto do cativeiro babilônico. Esse é o contexto. E Deus está dizendo assim: olha, eu tenho planos para vocês. E esses planos se referem à libertação do cativeiro babilônico. Olha só, verso 14: Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. O contexto é o exílio. Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falosei como os figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-ei com a espada, a fome, a peste, faloeis um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver arrojado, porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor. Presta atenção nisso daqui. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Olha que coisa.
não deram ouvidos à voz do Senhor, por isso a calamidade sobreveio sobre eles. Por isso o exílio veio, e por isso os que ficaram ainda lá em Israel, lá em Jerusalém, ainda seriam dizimados, ainda sofreriam, porque não deram ouvidos à voz, à palavra do Senhor. São 11 horas e 9 minutos. Eu quero terminar com esse texto aqui, o texto de Deuteronômio. E eu quero convidar você aí comigo para Deuteronômio. Me acompanhe aqui, vamos lá. Deuteronômio, último texto dessa manhã, capítulo 32, versos 46 e 47. Deuteronômio, para a gente fechar aqui essa construção que a gente está realizando aqui na manhã desse sábado, esse entendimento de que a palavra de Deus é vida para vocês, é vida para nós. Deuteronômio 32, a partir do verso 46. Nós vamos ler dois versículos para terminar, versos 46 e 47. E o texto diz assim: disse-lhes, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Verso 47. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Essa palavra não é coisa vã, mas é vida. Quando a gente olha para a história de Israel, a gente descobre por que eles terminaram no cativeiro. Eles terminaram em Babilônia, na verdade eles não terminaram, mas eles foram para a Babilônia porque não deram ouvidos, porque não atenderam às orientações da palavra de Deus. Gente, Deus não é um garoto mimado, que quando você pisa no calo dele, ele vai e desconta em você. Não. Deus é maduro. Deus é maduro. Deus é alguém que é amoroso. A Bíblia está repleta de textos que falam da bondade desse Deus, da misericórdia desse Deus, da graça desse Deus. Isso tudo foi consequência das escolhas que Israel, que Judá fez. Deus falou para eles assim: olha, se vocês obedecerem aquilo que eu estou dizendo. E veja, Deus não é caprichoso. É que Deus tem um manual de instruções, e assim como você tem um manual de instruções para os equipamentos que você compra, e se você compra, por exemplo, uma Smart TV, e está escrito lá que a Smart TV é só para ligar na voltagem 110, e aí você vai e desobedecendo ao manual de instruções, você liga na voltagem do 220, 230, vai queimar o seu equipamento. Você vai perder aquilo que você investiu ali. A lei de Deus, Torá. A tradução nem para lei é uma tradução boa. Se você pegar um dicionário hebraico, você vai ver lá que a palavra Torá, que nós traduzimos por lei, pode ser traduzida como instrução, orientação. Isso muda tudo de figura. Muda a compreensão e a imagem que a gente tem a respeito de lei. Não é Deus mandando porque ele pode e a gente obedecendo porque tem juízo. Não, é porque é vida. Deus sabe como você funciona. Deus sabe como eu funciono. É por isso que ele diz assim, olha, siga as instruções do fabricante. Olha para o manual de instruções. Olha para a Bíblia. Judá foi parar no cativeiro porque não deu ouvidos às palavras do Eterno. Irmãos, na manhã deste sábado, 11h14, e eu já estou terminando porque é 11h15 que eu paro aqui com vocês. Dê ouvidos às palavras de vida da Bíblia.
Dê ouvidos a esta palavra. Ela é vida para nós. Vamos prestar atenção no que Deus fala. Eu tenho repetido várias vezes, e a repetição justamente é porque é uma ênfase que eu quero dar, não é porque eu não tenho repertório, é uma ênfase. Não é a palavra do pastor que vale. Não é o assim diz o professor. Não é o assim diz o médico. Não é o assim diz o político. Não é o assim diz o jornalista. Não é o assim diz o filósofo. Muito menos o assim diz o pastor. Mas é o assim diz o Senhor. É a palavra de Deus que conta. Isso aqui não é obscurantismo da minha parte. A gente tem que realmente seguir orientações, instruções científicas, técnicas que nos são passadas. Não é nada disso. Eu estou dizendo com relação a como a gente vive. O mundo está ditando, Hollywood está ditando, a TV está ditando, a internet está ditando a forma, o modus vivendi da gente. E a gente não pode se render a isso, a gente não pode se curvar a isso. A gente tem que viver de acordo com toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente tem que viver pelo assim diz o Senhor. 11h15, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado porque os meus amigos, os meus irmãos da igreja estiveram aqui comigo até agora. Esse sermão, com bastante conteúdo, com muitos textos, muitas passagens da Bíblia, nos trouxe à, à tona a ideia de que precisamos dar ouvidos para o que o Senhor diz. Ajuda-nos. Fica conosco, Senhor. E que possamos ficar contigo, que possamos tomar tempo para ler a Bíblia e para orar. E nesse momento eu oro por cada amigo que está aqui, cada um com seu problema, com sua dificuldade. Fica com esses meus queridos e que eles possam viver não pelo assim diz o filósofo, não pelo assim diz o médico, o professor, o cientista, o político, o jornalista, não pelo assim diz o pastor, mas pelo assim diz o Senhor. Que possamos viver pela tua palavra. Por Jesus eu oro e agradeço. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua paciência, pela sua presença virtual aqui. Que Deus te abençoe. A gente se vê aqui na próxima quarta-feira, às 8 horas. Deus te abençoe, meu querido amigo. Um forte abraço para você.